Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 9 de agosto do ano 2021 e hoje nós estamos no primeiro dia do mês de Elul do ano 5781. Hoje então nós estamos iniciando o último mês do ano. Então esse mês de Elul é a contagem regressiva para que nós possamos encerrar o ano 5781 para iniciarmos o ano 5782, que acontecerá no dia 6 de setembro, ao entardecer, uma segunda-feira, dia 6 de setembro, ao pôr do sol, nós estaremos adentrando no primeiro dia de Tishrei, iniciando então o ano 5782. Depois da nossa leitura de hoje nós estamos no segundo dia da semana, o segundo dia do Shabat. Então, após a nossa leitura diária da nossa Parashá, então nós estaremos aí falando sobre o mês de Elul, alguma coisa a mais. Ontem demos uma introdução ao mês de Elul, e depois da nossa leitura de hoje, a segunda leitura da nossa Parashá, nós estaremos então falando com referência mais sobre a questão de Elul e alguns costumes que nós também o fazemos nesta data, ok? Hoje nós estamos a 337 dias do ano 5781, a contar da criação, e nós estamos dentro do grupo de 12 ensinamentos do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o justo da nossa geração e a liderança da nossa geração. E o título desses ensinamentos está no grupo Ligando-se a um tzadik, ligando-se a um justo. Então, a palavra, com referência a isso, nos diz assim, nesta gota de sabedoria. Um estudante universitário perguntou ao Rebbe qual era o seu trabalho. Então, ele respondeu, o trabalho de um rabino. Prosseguiu então o estudante. Eu entendo, ele prega sermões para fazer as pessoas se sentirem culpadas, mas o que é um Rebbe? Perguntou ainda o estudante universitário. Então o Rebbe, ele fez um gesto em direção ao teto de sua sala e respondeu, você está vendo essa lâmpada? Ela está conectada por fios a uma central elétrica que fornece energia ao Brooklyn inteiro. E essa central está conectada a turbinas nas cataratas do Niágara, que fornece energia para todo o estado de Nova York e outros. Cada um de nós é uma lâmpada ligada a um gerador potente, mas a sala ainda está escura. O trabalho de um Rebbe é tomar sua mão na sala escura e colocá-la sobre o interruptor que estabelece a conexão com aquele gerador. Então, dessa forma, o Rebbe estava mostrando ao estudante universitário que ele precisava se conectar com o tzadik da sua geração, que ele precisava se conectar com o Rebbe para que pudesse também, dessa forma, a lâmpada ser acesa, a emuná, a sua confiança, a sua fé em Deus, e assim ele se conectar à origem, a fonte de todas as energias, a fonte de todas as luzes, a fonte da luz inesgotável, infinita, ou seja, através do Rebbe, através de um tzadik da geração. Então a pessoa se conecta com o Ein Sof, o infinito, a luz, a fonte de toda a luz, que é o próprio Criador, que é Deus. Então, por isso que nós aí, através dos ensinamentos, possamos cada dia mais estarmos aí conectados com o nosso Deus. Baruch Hashem, ok? Então,
Hoje nós estamos na nossa segunda leitura da nossa 48ª Parashá semanal, Shofetim, né? Que traduz como juízes. E dentro desse aspecto, então, nós vamos hoje para a nossa segunda leitura. E após a segunda leitura, nós estaremos aí comentando mais algumas coisas sobre o mês de Elul. Então, a nossa segunda leitura está no capítulo 17 de Devarim, Deuteronômio, capítulo 17, verso 14 até o verso 20. Né? E aqui nós vamos ver o que Moshe fala sobre o rei. Quando entrares na terra que Deus, teu Deus, te dá, te apossares dela e nela se te assentares e disseres coletivamente: nomearei um rei sobre mim, como fazem todas as nações ao meu redor. Poderás certamente nomear um rei sobre ti, mas terá de ser aquele que Deus, teu Deus, escolher. Nomearás sobre ti um rei dentre teus irmãos, isto é, dentre os israelitas. Não poderás nomear sobre ti um rei estrangeiro, isto é, alguém que não seja teu irmão israelita. Pois, como logo se verá, teu rei estará sujeito a todas as leis da Torá, não apenas aquelas que se aplicam aos não-judeus. Ou seja, as leis que se aplicam aos não-judeus são as 7 leis universais, e aquelas que se aplicam diretamente aos israelitas são as 613 mitzvot, os 613 mandamentos. Verso 16: uma vez nomeado o rei, só terá de respeitar as seguintes restrições, além daquelas que se aplicam a todos os judeus. Em primeiro lugar, não adquirirá para si mais cavalos do que os necessários para seu número limitado de carros, de maneira que não fará voltar ninguém do povo ao Egito, a fim de obter esses muitos cavalos, porque Deus vos disse: jamais voltareis por este caminho. Então, nesse primeiro lugar aqui, nessa primeira recomendação, Moshe está dizendo para não adquirir para si mais cavalos do que o necessário, né? Isso daqui significa não ostentar poder e luxo. O ensinamento é esse, é não ostentar poder e luxo. Então, se porventura você é uma pessoa muito bem provida de recursos financeiros e materiais, aqui a recomendação é não ostentar o luxo e a riqueza, porque se você ostenta o luxo e a riqueza, você desperta olhos invejosos, olhos gordos, e isso daí provoca para você obstáculos para que você possa realmente desenvolver a sua obediência aos mandamentos divinos, porque esta é a finalidade em que Deus permite que as pessoas sejam providas de riquezas financeiras e materiais para terem o seu ordenamento direcionado essencialmente nas questões da Torá, nas questões dos movimentos, né, em prol da Torá, onde há estudo da Torá, onde há sinagogas, onde há comunidades, e elas devem se aplicar em socorrer o pobre, o necessitado, o destituído, o órfão, a viúva, né? A manutenção daqueles que são os estudantes de Torá, lideranças que se envolvem diretamente nos estudos de Torá para levar aos seus estudos da Torá e as 7 leis universais. Então é a de Sedaká. Então é não ostentar, mas portar-se de uma forma humilde, né? Lembrando e confiando que o poder aquisitivo, financeiro e material que tens não é teu de fato. Deus está concedendo a você a administração desses bens para que você possa focar na finalidade
para com a divulgação da unidade, da unicidade de Hashem, a transformar o mundo para ser o lar de Deus, a redenção final com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, para o Olam Rabá, o mundo vindouro, mais conhecido como a vida eterna. Então, esse é o sentido das pessoas que Deus permite de serem mais abastadas financeiramente e materialmente, para um fim nobre, isso que é importante. E ostentar riquezas, né, bens financeiros e materiais, isso daí desperta os olhos da inveja, o olho gordo, isso se torna obstáculos na vida da pessoa, né? Então, é preciso muito cuidado com essas questões aí, né? Tem uma história, né, que os rabinos contam, de que o rei, ele quando saía, né, à sua janela para ver ali as pessoas junto ao campo, junto ao seu castelo, então ele percebia ali que tinha um homem que ele saía, né, ele parecia ali pulando, cantando, todo feliz e saltitando, né? Todo dia ele observava isso, ele falou, mas puxa vida, que será que esse homem tem em que eu não consigo entender esse motivo de alegria, de felicidade? E então ele mandou, né, investigar a vida daquele homem. E aí foi investigado, quando voltaram, né, os seus soldados, né, com o relatório da sua investigação, aí falaram para o rei, falou, rei, aquele homem lá é uma pessoa muito pobre, né, ele trabalha ali no campo junto com os outros, né, não tem, é pobre, pobre, pobre mesmo, né? Ele trabalha para ganhar o seu dinheiro para poder comer. E todo dia é a mesma coisa, não tem nada de assim, fora isso, não tem nada de anormal na vida daquele homem. Ele falou, mas como pode ser tão pobre assim e ser feliz daquele jeito? Aí ele ficou observando mais uns dias, aí viu que todo dia era a mesma coisa. Cantando, pulando, saltitando, trabalhando com alegria, com amor, com dedicação. Aí o rei falou assim, sabe de uma coisa? Eu vou recompensar esse homem. Aí ele mandou entregar na casa dele lá um baúzinho cheio de ouro. Aí entregou e ele falou assim, entrega para ele lá para poder ajudá-lo. E aí voltaram os seus soldados e falaram, já entregamos pessoalmente aquele senhor e falamos para ele que era um presente do rei. Beleza. Aí no dia seguinte o rei foi lá na janela para ver qual era a reação daquele homem posteriormente a ter ganho aquele baú de tesouros, de ouro, etc. Aí ele viu que naquele dia aquele homem não apareceu. Vai ver que de repente ficou doente, alguma coisa, né? Aí no segundo dia o homem não apareceu. O terceiro, quarto, quinto dia não apareceu. Ele falou assim, aconteceu alguma coisa. Aí no sexto ou no sétimo dia, esse homem chegou lá na porta do castelo e falou lá para o soldado, falou, esse baú aqui é o presente que o rei mandou para mim, cheio de tesouros, estou devolvendo. Aí os soldados não sabiam o que fazer, falaram, mas que negócio é esse? O rei dá um presente e a pessoa vem devolver, que negócio é esse? Aí mandou avisar o rei. Aí o rei falou, não, chama ele aqui, eu quero escutar da boca dele a resposta, por que ele está devolvendo? Aí levaram o homem na presença do rei, junto com o baú de tesouros, e por que você está devolvendo? Eu sempre estou observando você todo dia, com alegria, felicidade, você é pobre, não tem nada, você trabalha para comer a comida do dia, no outro dia se não trabalhar não tem o que comer, e eu te dei um presente e você agora está me devolvendo esse presente? O que aconteceu? Você não apareceu mais no seu dia a dia como antes? Aí aquele homem falou assim, então rei, é por causa disso mesmo, porque depois que o senhor me deu esse baú de tesouros, todo mundo ficou sabendo do presente do rei. E a minha casa cheia de gente para lá e para cá, na vizinhança, rodeando a minha casa,
né? O homem que ganhou um presente do rei, um baú de ouro do rei. Então eu não tive mais sossego. Então eu não saio de casa porque eu tenho medo que as pessoas vão lá e roubem o tesouro. Então não tem mais sossego. Então estou devolvendo isso para o senhor por causa disso. Aí o rei falou, entendi. Então não quer mesmo o tesouro? Falou, não, rei, eu quero continuar a minha vida como antes. E então o rei recebeu de volta o baú. No dia seguinte, lá estava aquele homem, pulando, cantando, saltitando, feliz da vida. Porque ele estava livre, livre dos olhos da inveja, dos ciúmes, da cobiça, e estava livre do olho gordo contra ele. E ele pôde continuar livre. Então, a lição ou as lições que nós podemos aprender dentro desse primeiro aspecto aqui, em que Moshe está dizendo ao povo para que o rei ele não venha ostentar poder, riqueza, né? Então, é a mesma coisa que se aplicam naquilo que os sábios mostram para nós. Nós precisamos viver com simplicidade. Não podemos perder a humildade, seja qual for a nossa posição social, econômica ou cultural. Pode ser elevadíssima a sua posição, mas você não pode perder a sua simplicidade, a sua humildade. Quem ostenta poder, riqueza, está sempre levantando contra si mesmo inimigos, através da inveja, dos ciúmes, da cobiça, através do olho gordo, que quer que você perca o que você tem. E o que você tem, que Deus lhe deu, é para que você seja pouco, médio, muito ou muitíssimo poder aquisitivo, financeiro e material. O que Deus quer é que você permaneça simples e humilde e focando dentro daquilo que é divino, para que ajude a contribuir com as suas doações àqueles meios que estão aí responsabilizados, compromissados em divulgar a unidade e a unicidade de Hashem. Então essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui com referência à questão do rei não ostentar mais cavalos do que necessário, ok? Em segundo lugar, verso 17, melhor dizendo, do capítulo 17. Em segundo lugar, não tomarás para si mais de 18 mulheres, para que seu coração não se desvie de suas obrigações reais, por causa de seus excessivos deveres conjugais, minando sua capacidade de desempenhar as funções monárquicas. Então, no segundo plano aqui, na época era permitido, não podemos esquecer esse detalhe, na época era permitido que o rei tivesse 18 mulheres no máximo, né? E por isso que Salomão se perdeu, porque tinha 1000 mulheres, se perdeu por causa disso, né? Então, para que o seu coração não se desvie de suas obrigações reais. Então, na época, era permitido o rei ter 18 mulheres, certo? Assim como também, né, os homens tinham ali, no mínimo, 2 mulheres, etc. e tal, né? Isso era permitido na época. Posteriormente, né, ao homem foi incumbida a responsabilidade de ter realmente só uma esposa, né? Então, tem gente aí que vem para o mundo Benenor e começa a ouvir algumas conversas atravessadas, né? E depois fica perguntando para a rabina aí se ele pode ter mais de uma mulher, né? Obviamente ele não pergunta na presença da mulher, né? Porque se ele perguntar na presença da esposa, aí o couro come. Não é verdade? Então, né, não tem esse negócio não. Posteriormente, né, foi de fato, né, a orientação divina para que o homem tenha uma só esposa, né? E outro detalhe também, os próprios rabinos falam, né, que nós precisamos nos adequarmos realmente às leis do próprio país que estejam fundamentadas na Torá, né?
Então, o nosso país, por exemplo, fala bem claramente, né? Quem tem mais de uma esposa, ele comete o crime da bigamia, né? Então, a lei em si, ela fala que o homem tem que ter uma mulher só. Então, temos essa questão da própria lei local, ok? Então, tem esses detalhes aí. Alguns países no Oriente Médio, por exemplo, né? Lá fala que o homem pode ter mais de uma mulher, mas uma coisa típica do Oriente Médio entre os países, né? Árabes, muçulmanos e etc e tal. É um outro detalhe, uma outra visão. Mas, de uma forma geral, né? Nos países do Ocidente, o homem deve ter uma mulher só, e a Bíblia vem, depois de um certo tempo, falando sobre a questão, né? Uma só mulher. Apesar que o princípio que nós não podemos esquecer o princípio ou no princípio, Bereshit, de fato ali tem tudo e todos os segredos para os milênios posteriores que viriam e que estamos aí. Então, na própria criação, Deus fala ali que ao homem é ordenado ele sair da sua casa, da sua parentela, unir-se à sua mulher, e os dois não serão mais dois, serão um só. A própria criação já vem orientando desde o princípio. O ideal é o homem ter uma só esposa, ok? Então, o princípio é esse daí. Posteriormente, houve alguns problemas, etc, papapá. Aí começou a ter mais de uma mulher e depois precisou cortar as asas, né? E voltou novamente a questão a ter uma só mulher. Então, essa é, de fato, né, o plano original de Deus, né? O marido, a esposa e os filhos. Tudo no singular, marido e esposa. Os dois não serão mais dois, serão um só, e somente os dois poderão procriar filhos e filhas, ok? Então essa é a questão aí. Então, terceiro lugar, não adquirirá para si mais prata e ouro do que for necessário para financiar o seu exército, né? Se o rei respeitar essas restrições, Deus há de garantir que ele se sentará seguramente sobre seu trono real e seu reinado será prolongado. Então nós vemos aqui na terceira questão, não adquirirá para si prata e ouro mais do que for necessário, para poder, no caso específico, financiar o seu exército, pagar o seu exército, né? Então, dentro desse aspecto aqui, mais uma vez, nós vemos que a prata e o ouro, que simboliza a riqueza, o poder financeiro e material, tem que ser tudo com medida, né? E não com excesso, né? Se porventura você tiver excesso, rapidamente aplique na Tzedakah. Escolha sinagogas, comunidades regionais e comece a compartilhar em doações dosadas, obviamente, né? Aplicar nesse sentido. Esse excesso aí, fala, pelo amor de Deus, excesso não. Isso pode fazer-me perder no caminhar. E é uma realidade bíblica. Então é nesse sentido aí, ok? Então, agindo dessa forma, com modéstia, com humildade, com simplicidade, com obediência aos mandamentos divinos, então realmente o rei observará também o seguinte mandamento adicional, aplicado somente a ele. Escreverá para si 2 cópias desta Torá sobre rolo de pergaminho, uma para manter em seus arquivos e a outra para levar consigo aonde for, copiando-a do rolo de pergaminho da Torá, que se encontra sobre a guarda dos sacerdotes levitas. Aqui então, aquilo que é para o rei especificamente, ele deveria escrever 2 rolos de Torá. Um rolo ficaria nos seus arquivos pessoais e o segundo rolo ele levaria aonde ele fosse, qualquer viagem que ele fizesse, fosse para a guerra, fosse para visitar outros reis, aonde ele fosse,
esse segundo rolo ele deveria levar sempre consigo. Por quê? Para que não se esqueça dos mandamentos de Deus. Certo? Verso 19. A Torá assim permanecerá com o rei fisicamente o tempo todo, e ele lerá nela todos os dias de sua vida, para que aprenda a reverenciar Deus, seu Deus, para guardar todas as palavras desta Torá e esses decretos, estudando-os, a fim de saber como cumpri-los corretamente, de modo que seu coração não se torne altivo com relação a seus irmãos, e ele não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mesmo de um mandamento aparentemente pouco importante que lhe tenha sido transmitido por um profeta. O rei cumprirá todos esses requisitos, a fim de prolongar os dias que governará sobre seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Se seu filho for qualificado, é preferível que ele e não o outro lhe suceda no trono. E aqui nós encerramos o capítulo 17 e a segunda leitura da nossa paraxá semanal, Shofetim, né? Juízes, ok? E esses são os ensinamentos para nós na data de hoje, né? E nós agora vamos falar mais um pouco sobre a questão do mês Elul, né? Bem como também trazendo algumas práticas que se faz, né, no mês de Elul, ok? Então vamos lá, quem está conosco nesta tarde, antes de entrarmos aí nos nossos comentários do mês de Elul, né? José Carmo, shalom, shalom, José Carmo, qual a sua cidade, seu estado, dá um oi aí, ok? A Maria Isabel Gouveia, né? A Maria Isabel Gouveia é de Manaus, se não me engano, Maria Isabel Gouveia. Confirma aí ou me corrige. A Yaritza Verônica, lá do Chile, Josélio Tavares, lá de Silveiras, né? Aqui interior de São Paulo. Quem mais? A Donária Carmo, né? De Lisboa, Portugal, foi a primeira a se conectar na tarde de hoje. Shalom, shalom, Donária. O Tiago Lucena Dias, né? O Tiago Lucena Dias, né? Também fala para nós aí a cidade sua, Tiago, que no momento não gravei a sua cidade aí, ok? Também está aí conosco nessa tarde, quem mais? Maria Isabel Gouveia, Lucélia, interior de São Paulo, misericórdia, hein? Errei feio, hein? Então, vamos escrever aqui, para não esquecermos, Maria Isabel. Então, Maria Isabel Gouveia, Lucélia, São Paulo, Baruch Hashem, o Tiago Lucena Dias é de cadê aqui? Perdi a marcação do Tiago aqui, né? A Edina Silva, aqui de Bauru, né, da nossa região. A Maria Luísa Freitas, de Palmas, Tocantins. A Sara Bauer, lá do Rio de Janeiro. O Tiago, ele escreveu de onde que ele é aqui, não estou achando na descrição aqui, mas depois eu procuro aqui e anoto para não esquecer, viu, Tiago? A Malu também lá do Distrito Federal, da cidade de São Sebastião. Misericórdia. Vamos lá.
Agora branqueou tudo aqui. O José Carmo é o esposo da Donária, lá de Lisboa, né? Então vamos anotar aqui, né? Donária e José Carmo. José Carmo, pela graça de Hashem, nós estamos aí, né? Fazendo preces em favor de ti, para que o Eterno conceda completa recuperação, completa cura a ti e venha fazer com que não haja sequelas e possa aí ter longos dias na presença do Todo-Poderoso, né? Baruch Hashem, que seja a bênção e a graça saradora aí em tua vida, ok? E vamos fazer preces e leitura de salmos aí em favor de todos aqueles que pedem aí, né, a preces em questão das enfermidades, né, amados? Que enfermidade aí está, infelizmente, assolando bem aí o nosso mundo aí e as pessoas. Precisamos de muita proteção divina, né? Então, por isso, as leituras, as preces, mais as leituras de salmos diários, isso vem fortalecer para que o Eterno ele dê cura, pronto atendimento, pronto restabelecimento, sem sequelas, aos nossos amados, né, com a questão de enfermidades aí, ok? Se alguém leu aí A Cidade do Tiago, Lucena Dias, escreve para mim aí que eu não estou conseguindo achar mesmo. Aqui, ó. Ai, ai. É um caso sério esse negócio de celular também, viu, gente? Meu Deus do céu. Você procura um negócio aqui, vai embora e você não vê mais nada, né? O Ludgero Parolin Risalite, né? Então, eu anotei aqui o Ludgero. Ok. Então, o Tiago Lucena Dias é da Paraíba. É a dica aí do José Carmo. Ele leu, então tá passando aí, Paraíba. Baruch Hashem, ô Tiago. Né? Então, desde a Paraíba aí, que seja o Eterno a bênção sobre a vida de vocês aí também e toda a sua família, ok? A Naomi e ao Ricardo Roberto de Souza, também de Palmares, lá de Pernambuco, né? Seja a graça de Hashem. O Ludgero, né, Parolin, de Três Pontas, né, Minas Gerais. Né? Então, está aí o Ludgero, Parolin, Risalite, Três Pontas, Minas. Achei aqui na anotação, viu, Ludgero? Também, né, o José Farias, do Paraná, a Josélia Farias, do Pará, melhor dizendo, do Pará. Natanael Félix, de Itapecerica, Minas Gerais, né, a Samara Leão, lá do Rio de Janeiro, a Lídice Okamoto, Manaus, Amazonas, a Janete Vargas, lá de Portão, Rio Grande do Sul, o Jailson Ben Hog Kamer, eu acho que é isso, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, ok? Baruch Hashem, né? Com as devidas anotações, não sei se esqueci de alguém aqui, que está aí conosco, aí dá um shalom aí para a gente poder falar de você que está aí já conectado, e a gente passou em branco aí, tá bom? Sobre o mês de Elul, então nós temos aí, né, o mês de Elul é o 12º mês, a partir de Tishrei, Rosh Hashanah, então é o 12º mês, é o último mês do ano. Obviamente, o próximo mês é Tishrei, que é o início do novo ano 5.782, portanto, Rosh Hashanah. E a partir, né, a contar de Nissan, onde tem o Pesach, então Elul é o 6º mês, fica no meio aí da história aí,
é o sexto mês a partir de Nissan, onde temos o Pêssar. Esse mês de Elul, né, por ser exatamente o último mês do ano, então nós somos chamados realmente a um exame introspectivo. Por quê? Porque Rosh Hashanah, a entrada do novo ano, no dia de Rosh Hashanah, é o dia do julgamento. Então, todos os habitantes do mundo estarão passando por julgamento em Rosh Hashanah. Ou seja, no dia 6 de setembro para o dia 7 de setembro, certo? Até o pôr do sol do dia 7 de setembro, ou seja, 6 de setembro é uma segunda-feira e 7 de setembro uma terça-feira, né? Então, nesse período, é um período em que o mundo inteiro, todas as pessoas, elas estarão passando pelo julgamento divino. E como ensina os nossos lábios, é exatamente nesse momento em que o Eterno, né, ele está exatamente no trono da severidade, que é o trono da Gevurá, da força, da severidade. É o trono do juízo, do julgamento, certo? Então, obviamente, aí, segundo os nossos sábios, é daí que procede os decretos negativos com referência às pessoas, ok? Então, esses decretos negativos são aqueles que são analisados por aquilo que fizemos durante todo o ano. Se a nossa balança é mais contra nós do que a favor, então tem um problema sério aí nessa história. Então, esse mês de Elul é o mês da redenção. É o momento de nós analisarmos o ano todo que passou e dentro desta visão é o momento da Techuvá, é o retorno a Deus para o verdadeiro arrependimento, para que a severidade do julgamento não se abata sobre nós. Então, por isso, os sábios falam que estudo da Torá, estudo das 7 leis universais, preces diárias, sedaká, doações, ofertas e dízimos, são 3 sustentáculos que transformam os decretos negativos em decretos positivos. Não é fazer um só deles, mas é fazer os 3 sempre juntos. Ou seja, diariamente praticarmos aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Certo? Então, nesse sentido, os sábios falam que o momento da chegada do julgamento, passando por Elul, fazendo a devida techuvá, retorno a Deus com arrependimento sincero e verdadeiro, os maus decretos são transformados em bons decretos e os decretos negativos são transformados em decretos positivos. Para que possamos adentrar o ano 5782, ou seja, no pôr do sol do dia 6 de setembro, na segunda-feira, adentrar no ano 5782 já com bons decretos, decretos positivos em nosso favor. Então vejamos bem que o Eterno, tanto pela Torá com a sabedoria dos nossos mestres, vem trazendo entendimento aquilo que nós podemos fazer para podermos ter uma real reconciliação com Deus, ok? Nesse mês de Elul, né, nós temos então Elul, ele é escrito com as letras do alfabeto hebraico, Aleph, Lamed, Vav e Lamed, novamente. Então, os nossos sábios falam que nós encontramos Elul como acróstico, nós encontramos ele em várias passagens bíblicas, o mês de Elul, trazendo exatamente o quê? A visão da redenção, da techuvá, retorno a Deus com verdadeiro arrependimento, arrependimento genuíno, ou seja, que parte de um coração sincero, verdadeiro, honesto e transparente
diante de Deus. Então esse Elul, com as letras Aleph, Lamed, Vav e Lamed, nós encontramos em várias passagens bíblicas. Essencialmente, temos aí como primeira o Cântico dos Cânticos, Shir Hashirim, capítulo 6 e verso 3, que diz, no hebraico, Ani ledodi vedoli li. Ani ledodi vedoli li. As letras iniciais de cada palavra, nós temos exatamente o quê? O Aleph, o Lamed, o Vav e o Lamed novamente. A tradução é, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, nesse sentido aqui, né, os nossos sábios falam que nós temos, de fato, como fazer essa introspecção. A partir do momento que eu assumo essa posição, eu sou do meu amado e meu amado é meu, então eu o amo. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso saber, conhecer e, de fato, o que alegrou o coração dele e o que não alegrou o coração dele. E quando não fiz algo que não alegrou o coração dele, o que nós precisamos fazer? Corrigir, arrepender-se, um arrependimento genuíno, verdadeira techuvá, retorno a Deus, e não fazer mais. Então, por isso, Ani ledodi vedoli li. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Né? Então, essa frase, para o mês de Elul, exatamente traz aí a aproximação tanto do povo judeu para com o Eterno, através da techuvá, do verdadeiro arrependimento genuíno, e todo aquele que abraça a fé monoteísta com fundamento judaico sob a liderança rabínica. E também é a aproximação recíproca, né? Tanto do Eterno, com referência ao povo judeu, como com todo o Benei Noach, que está vivenciando a fé, como que se fala? A fé monoteísta com fundamento judaico, ok? Então, temos aí. E outro detalhe que nós encontramos aqui, que os nossos sábios trazem para nós, é que Ani ledodi vedoli li. Então, as 4 palavras, elas terminam com a letra Yud. Elas encerram a palavra com a letra Yud. Então, nós temos 4 letras, aliás, 4 palavras que terminam com Yud. Portanto, nós temos 4 Yud no final das 4 letras. Então, os nossos sábios dizem que o Yud, ele tem um valor numérico de número 10. Então, o Yud tem um valor numérico número 10. E a soma, obviamente, das 4 letras são 4 Yud, cada um valendo 10. 10 vezes 4, 40, obviamente. Então, dessa forma, alude os 40 dias do ano reservados para a introspecção e o arrependimento. Ou seja, desde o primeiro dia do mês de Elul, ou seja, desde o pôr do sol de ontem, até findar o dia de Yom Kippur, nós temos o período de 40 dias para um exame de introspecção e arrependimento. Ou seja, como que nós não vamos poder dizer, como que nós vamos negar que Deus é a graça infinita de misericórdia? Em tudo, desde o princípio de Bereshit, Gênesis, até a última letra do 5º livro da Torá, Deuteronômio, nós encontramos constantemente as misericórdias de Deus. Então, como que nós não vamos reconhecer a graça misericordiosa de Deus? Por isso, é fundamental a nossa emuná em Deus, que emuná, literalmente traduzido, é confiança. Então,
A minha emuná para com Deus é confiança. Isso é fé. Então, confiança em Deus. Ele está sempre pronto a ouvir as tuas preces. Então, voltando aqui dentro dos 40 dias, nós temos aí então, a partir do pôr do sol de ontem até o encerramento de Yom Kippur. Então, vamos lá para a data de Yom Kippur. Yom Kippur, ele vai cair no dia 15 de setembro ao pôr do sol e vai até o pôr do sol do dia 16 de setembro, que é uma quarta para quinta-feira. Ou seja, a partir de hoje até o dia 16 de setembro ao pôr do sol é o tempo que o Eterno nos dá para termos o quê? Uma verdadeira introspecção, uma autoanálise, uma autorreflexão, para levar-nos à verdadeira techuvá, retorno a Deus, com um verdadeiro e genuíno arrependimento. Então, nisso também nós encontramos na expressão, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ani ledodi vedoli li. Então, essa é a primeira questão que nós encontramos no mês de Elul, né? A segunda, nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 30 e o verso 6. Então, em Devarim, capítulo 30, verso 6, lá está escrito em hebraico, Umal Hashem Elokecha et levavecha veet levav zarecha. Ou seja, e o Eterno, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência. Aqui nós encontramos Elul nas expressões et levavecha veet levav. Ou seja, nós temos aqui exatamente o que? O Aleph, o Lamed, o Vav e o Lamed novamente. Então, em toda a frase nós temos, né? O Mal, Hashem Elokecha. Aí nós começamos com o Elul. Et, o Aleph, Levavecha, o Lamed, Vet, que é o Vav, e Levav, o Lamed novamente. E aí a palavra final da frase, que é Zarecha. E o Eterno teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência. Então, aqui nós temos um auxílio celestial dado ao homem, porque nesse mês ele se arrepende de coração pleno. Então, é a oportunidade que Deus nos dá nesse mês de Elul, essencialmente, né? Uma ajuda divina, ajuda vinda dos céus. Para qual finalidade? Para que nós possamos ter um arrependimento de coração pleno, um arrependimento verdadeiro, sincero, honesto, transparente diante de Deus. E termos aí uma renovação, um renascimento a partir do primeiro dia de Tishrei, o primeiro dia de Rosh Hashanah, 5.782, nós tenhamos um renovo, um reinício, um renascimento num novo andar com Deus. Esse é o objetivo, ok? Vamos então para a terceira referência que os nossos sábios trazem, com referência a Elul, dentro das Escrituras. Então agora nós vamos encontrar a terceira referência no livro de Esther, capítulo 9 e o verso 22, que nos diz assim, o Misheloach manot ish lerehu o matanot laevionim, ou seja, e porções de comida uns aos outros e dádivas aos pobres. Esse é o versículo de Esther, capítulo 9, e o verso 22. Nós encontramos Elul aqui onde? No hebraico, né, nós temos a frase, ou o versículo, né?
o Misheloach Manot. Agora começamos a encontrar Elul, né? Ish, o Vav, que ele entra aqui, o Ish, Lerehu, o Matanot, Laevionim, né? Então, nós temos o Aleph, o Lamed, o Vav e o Lamed novamente. Então, aqui, né, o Ish, que é escrito com o Aleph, né, corrigindo aí. Então, fala sobre porções de comida uns aos outros e dádivas aos pobres. Esse versículo nos vincula ao mês de Elul, ao acréscimo nas doações de caridade. Então, esse mês de Elul, nós precisamos acrescentar doações. Então, por exemplo, se eu faço uma doação de 1 quilo de arroz, então eu vou fazer, no mínimo, 1,5 kg de arroz. E assim sucessivamente. Se eu faço uma doação de R$10, então eu vou fazer, no mínimo, uma doação de R$15, R$20, no mínimo. Então, neste mês de Elul, nós temos a oportunidade de podermos também fazer um acréscimo às nossas doações para que isso seja somado aos decretos positivos. Dessa forma, então, né, as doações para caridade, uma vez que tzedakah, doar para os necessitados, techuvá, arrepender-se, retorno a Deus, e tefilá, fazer as suas preces diárias a Deus, somados, anulam toda e qualquer decreto mau ou negativo. Então, os nossos sábios falam exatamente sobre essa questão. Tzedakah, techuvá e tefilá, somados, ou seja, juntos, faz com que sejam anulados os decretos maus e negativos. Ok? Baruch Hashem. No mês de Elul também há o costume entre o povo judeu, o toque do shofar. Então, todos os dias, a partir da manhã de hoje, né, até a véspera de Rosh Hashanah, portanto, no último dia de Elul, não se toca o shofar no mundo judaico, né? Justamente porque, para fazer uma diferença dos toques do shofar do mês de Elul e os toques de shofar que acontecerão a partir do primeiro dia de Rosh Hashanah, para diferenciar uma atividade da outra, né? E os toques do shofar precisam ser de tequiá, shevarim, tequiá e teruá. Então, o Benei Noach vai tocar o shofar? Bom, primeiramente, toda e qualquer ação do Benei Noach, ele precisa ser com coração voluntarioso e com amor. Ponto. Pode tocar o shofar? Sim, pode tocar o shofar. Porém, não podemos esquecer, toda e qualquer questão que nós queremos fazer, né, com coração voluntarioso, com amor, ele precisa ser feito com inteligência. Significa que precisa obedecer a halahá, a lei judaica. E a halahá, ela fala que os toques têm que ser tequiá, shevarim, tequiá e teruá. Então, é preciso que o Benei Noach aprenda corretamente os toques. Aprendeu corretamente os toques? Isso. Aprendeu? Agora você apresenta os toques que você aprendeu, você apresenta ao rabino. Rabino, eu aprendi os toques do shofar e eu quero tocar o shofar. Então, os toques do shofar que eu aprendi são esses e agora eu vou tocar para que o Senhor dê ou não a aprovação. Aí você toca o shofar, os toques tequiá, shevarim, tequiá e teruá. O rabino vai ouvir você tocar, vai falar, ó, tá ok, ou então não está ok, não está de acordo com a halahá.
Tal toque você precisa aperfeiçoar. E aí o rabino, ele vai te orientar se você precisa aperfeiçoar algum toque ou não. E se está tudo ok, aí o rabino ele vai dizer para você o sim ou não, se você pode tocar. Quando você pode tocar. Aí ele vai te dar a devida orientação. Pronto, acabou. Aprovação rabínica é só fazer. Tranquilo. Então, né, durante esse período se toca o shofar, né? Embora não há uma constituição no sentido de obrigação pela Torá, mas tornou-se um costume judaico, na tradição judaica, através dos milênios, né? Então, isso tem aprovação rabínica e automaticamente Deus aprova tal situação, né? Então, se faz o toque do shofar nesse sentido aí. Segundo a tradição judaica, né? Quando Moisés subiu ao Monte Sinai, no Rosh Chodesh de Elul, né? Então, quer dizer, há mais de 3.333 anos atrás, Moshe, ele sobe ao monte no primeiro dia de Elul, ou seja, há 3.300 e poucos anos atrás, nesta mesma data, de manhã, quando estava surgindo o dia, Moshe subiu no monte, certo? Para receber as segundas tábuas da lei. O shofar foi tocado no acampamento de Israel para que todos soubessem que Moisés tinha voltado ao céu, ao subir no Monte Sinai. E cuidassem de não repetir o erro de se envolverem com idolatria, como aconteceu com o bezerro de ouro e as primeiras tábuas foram quebradas. Daí o costume de tocar o shofar em Rosh Chodesh de Elul, para lembrar que a segunda subida de Moshe ao Monte Sinai só foi possível porque o povo foi perdoado por ter se arrependido. Recordar esses acontecimentos serve para estimular o arrependimento, a teshuvá, também em cada um de nós. O shofar só deve ser tocado depois da reza de Shacharit, pois Moisés subiu na montanha no início da manhã. O shofar deve ser tocado durante todo o mês para alertar o público da proximidade do dia do julgamento e assim estimulá-lo ao arrependimento. Os toques do shofar, por natureza, agitam corações dos homens, conforme diz Amós, capítulo 3, e o verso 6. Será ouvido numa cidade o som do shofar, sem que estremeçam seus moradores? O soar do shofar anuncia a todos do povo: acordem, sonolentos, de seus sonos, vocês que dormem, levantem, examinem os seus atos e arrependam-se. Esta é uma das grandes mensagens do toque de shofar. Na véspera, então, de Rosh Hashanah, o toque de shofar não é feito justamente para diferenciar um período de outro período, ok? Então, essa é a questão sobre o shofar. Então, se você, na sua comunidade, não tem quem toque shofar com aprovação rabínica, né? Se alguém, por exemplo, diz aí, eu vou tocar, vou me aventurar. Como diz, né? Cada um é responsável pelos seus atos, ok? Cada um é responsável pelos seus atos. Com a aprovação rabínica, nós temos mais tranquilidade para podermos fazer, porque nós estaremos debaixo da halahá, da lei judaica. Nós abraçamos a fé monoteísta com o fundamento judaico e liderança rabínica, não é para fazermos o que queremos. Não é o mesmo costume que nós tínhamos da nossa vida anterior, do nosso sistema religioso anterior. Cada um fazia o que quer. Não concordo com isso. Aí então, pau, briga, rachava, aí o fulano ia abrir uma outra porta lá e acabava, agora aqui é assim, lá não era, agora aqui é. Aí passa um tempinho, lá alguém lá dentro, não estou concordando com você. Não está concordando comigo? A porta é a serventia da casa, meu filho, pode cair fora. Aí o fulano sai, abre outra porta, outra, né? Outra
outro nome coloca lá, e ó, bom, aqui vai ser assim, porque lá não é assim, e no outro também não era, então forma aquele negócio, né? Vai se multiplicando aí as portas abertas dos homens ao seu bel prazer, né? Ao seu bel prazer, não à luz da Torá. Isso daí é criar religiões e não tem aprovação divina para se criar novas religiões, ok? Então, por isso, nós que estamos vindo de sistemas religiosos diversificados, com as suas multiplicidades de decisões humanas e determinando a abertura de porta aqui, ali e acolá, né? E as pessoas acabam se embriagando no seu ego, no seu eu, na sua auto-idolatria e vira o que vira. Então nós abraçamos essa fé monoteísta com fundamento judaico, com orientação rabínica, liderança rabínica, para seguirmos a Torá, as 7 leis universais e demais orientações pertinentes ao nosso viver diário, à luz da Torá e com orientação rabínica. Não é para fazermos de forma alguma, não é para fazermos nenhum enredo carnavalesco, né? Não é para fazermos nenhuma porta de boteco, cada um chega, se embriaga, cada um sai bêbado para tudo quanto é lado e falando um monte de abobrinha e pronto. Não, há um padrão a ser seguido, ok? Então, vamos em frente. Mesmo que você não possa tocar o shofar ou ouvir o shofar, lembre-se que o shofar está sendo entoado em todo o mundo judaico e é pertinente a nós também. Então, dessa forma, sem sombra de dúvidas, cada judeu que a partir desta manhã fez a entoação do shofar e estarão fazendo nesses dias todos do mês de Elul, é para fazer também os nossos corações se estremecerem, ok? No mês de Elul, nós temos aí algumas outras coisas a serem realizadas. Entre elas, a partir da manhã de hoje, nós temos aí, até Yom Kippur, nós temos aí um calendário de acréscimos na leitura de salmos. Então, cada dia, né, nós temos aí o acréscimo de 3 salmos diários no mês de Elul. Então, por exemplo, fazemos as nossas preces da manhã, todas elas. Quando nós encerramos as nossas preces da manhã com Aleinu, né, e aí encerramos as preces da manhã, aí nós fazemos na sequência, normalmente, a leitura dos salmos do dia, certo? Então esse é o padrão que se faz dos nossos sacrifícios diários. Fazemos todas as preces da manhã, seguindo o Sidur Benei Noach, encerramos com Aleinu, e em seguida fazemos a leitura dos salmos do dia, segundo o calendário mensal. Ponto. Ok? Então, aí nós temos a leitura dos salmos, que são acrescentados os salmos durante a manhã nas nossas preces, durante todo o mês de Elul. Então, hoje foi acrescentado o Salmo 1, 2 e 3. E hoje também, dentro do calendário das leituras dos Salmos, nós tivemos os Salmos de número 1 até o número 9. Então, nós fazemos a leitura do Salmo 1 até o Salmo 9. E dentro da leitura dos Salmos de Elul, nós temos o Salmo 1, 2 e 3. Então, alguém pergunta, eu tenho que ler novamente o Salmo 1, 2 e 3 se eu já o li? Sim, você tem que ler de novo. Por quê? Porque o motivo são outros. Ou seja, do Salmo 1 ao Salmo 9 é a leitura correspondente dos salmos dentro do mês.
Por isso que você faz a leitura do Salmo. Dentro dessa leitura dos Salmos de 1 a 9, você está ali colocando o quê? Os enfermos, né? Principalmente os enfermos para o atendimento, né, dos enfermos, uma rápida resposta e uma rápida recuperação sem sequelas. Então você coloca ali na leitura dos Salmos diário, dentro do mês, com esta finalidade, principalmente com essa finalidade. Mas você pode colocar ali um problema pessoal, um problema judiciário, um problema A, B ou C, um objetivo A ou B ou C. Também você acrescenta, não tem problema nenhum. Certo? Apesar que há salmos específicos para cada tipo de situação, né? Então você pode acrescentar ali, por quê? Porque às vezes, por causa da questão do seu trabalho, etc e tal, aquela correria, você faz o que tem que fazer ali e tem que partir. E no momento adequado, você pode pegar o salmo específico para aquela finalidade X, e você, por exemplo, pega lá no meio do dia, no meio da folga do dia, você... Opa, tem um tempinho aqui, deixa eu ler o salmo correspondente a uma pendência judicial aqui que eu preciso dessa vitória. Aí você faz, ok? Não tem problema algum. Mas a leitura dos salmos, essencialmente, para os enfermos é feita ali. Então, os salmos do dia foi do Salmo 1 a 9. Agora eu tenho os salmos do mês de Elul, que é o Salmo 1, 2 e 3. Mas se eu fiz a leitura do Salmo 1, 2 e 3, eu tenho que ler de novo? Sim, você tem que ler de novo. Você quer moleza? Vai empurrar bêbado na descida. Facinho de tudo. Ou então, vai enxugar gelo. Também é facinho. Sossegado. Ou se você quer mais moleza, vai então ali cortar Maria mole. Sossegado. Ah, mas por que eu tenho que ler de novo? Porque o Salmo 1, 2 e 3 é correspondente ao mês de Elul, e ele está conectado. Você não vai pedir nada, a não ser que você tenha um coração sincero, verdadeiro e com arrependimento genuíno, para que você possa chegar no dia do julgamento, o primeiro dia de Rosh Hashanah, com a balança ao teu favor, para que os maus decretos sejam transformados em bons decretos, para que os decretos negativos sejam transformados em decretos positivos. Aí eu te pergunto, é muito ler o Salmo 1, 2 e 3 de novo? E assim sucessivamente. Então amanhã é os Salmos 4, 5 e 6. Nós já disponibilizamos, como também o próprio Movimento Beneinor, em todos os grupos, já foi disponibilizado a tabela, né, dos Terrilim do mês de Elul. Caso você não recebeu, não tem, né? Então você entra em contato conosco aí, que nós vamos compartilhar contigo também a tabela de Terrilim, ok? Então acho que deu para entender, né, o porquê que nós lemos os Salmos no mês de Elul de 3 em 3, e mesmo se for repetido, o porquê que precisamos ler novamente. Ou seja, as finalidades são diferentes, ok? Nós temos aqui, para esse mês de Elul, a tribo Gad. Então, a tribo correspondente ao mês de Elul é a tribo Gad. E Gad significa acampamento, né? Acampamento. Como no versículo, né, da bênção do patriarca Yaakov a seu filho Gad, ele diz, Gad organizará, literalmente ele quis dizer, acampará os acampamentos do exército, e retornará com todos os seus campos, né? Então o talento de Gad aqui era especialmente de organizar o acampamento. A tribo de Gad foi para a batalha na posse da terra prometida, e eles não tiveram uma única baixa da sua tribo, e eles puderam retornar às terras que ficaram antes do Jordão, que queriam como posse lá, ok? Então voltaram completamente com boa sorte. Por isso o nome de Gad significa também boa sorte. E é realmente a boa sorte de Israel ser amada noiva de Deus.
Quem é a noiva de Deus? Israel. O povo de Israel é a noiva de Deus. Qualquer outros segmentos religiosos que apresentam outra noiva como noiva de Deus, cuidado. Cuidado, pode ser uma enrascada meia brava aí, hein? Cuidado. Só há uma noiva de Deus, o povo de Israel. E através da boa sorte, né, de ser amada por Deus, se revela através dos meios das nossas boas ações, especialmente aquelas cuja intenção é retificar nossas falhas e nos embelezar como uma noiva para o seu noivo, né? Então, a questão é a seguinte: você quer fazer parte da noiva de Deus? Então é preciso realmente convergir para o monoteísmo com fundamento judaico, para que possa realmente, sob a liderança rabínica, estar aí cada dia andando à luz dos olhos de Deus, da sua Torá e das suas 7 leis universais. Ok? José Carmo, pode compartilhar comigo a tabela? Mais tarde estaremos aí compartilhando, José Carmo, fica tranquilo, vamos compartilhar aí a tabela da leitura do Salmo de Elul, né, a todos quantos solicitarem, ok? Manda aí o zap para a gente poder compartilhar a tabela. A boa sorte de Gad em relação na Kabbalah, ela está relacionada, segundo a Kabbalah, aos 13 princípios de misericórdia que são revelados no mês de Elul, a fim de despertar a alma de sua raiz, ou seja, a sua boa sorte, para retornar a Deus. Então, Gad tem um valor numérico 7, e Gad foi o 7º filho de Yaakov ao nascer. A Mazal, a palavra mais usada para boa sorte, ela tem um valor numérico 77. A letra do meio de Mazal, então a palavra Mazal, né? Quando ela é transliterada, nós temos M-A-Z-A-L, né? Então a letra do meio da palavra é exatamente a letra Zain, do alfabeto hebraico. E ela tem um valor numérico 7. Então, quando as duas letras Gimel, de Gad, mais Dalet, né, que formam o nome Gad, nós temos o valor numérico 7. Né? E dessa forma, com Zain, que tem o valor 7, então aí nós temos o numeral de boa sorte 77, que no hebraico, né, corresponde à palavra Migdal, que é torre. Então, dessa forma, a torre simboliza segurança, né? Uma torre de força é o nome de Deus. A ela correrá o tzadik e será exaltado, né? Uma torre de força, uma torre de refúgio, uma torre de segurança. Então, na Kabbalah, a torre de força representa a noiva, que é a Betulá de Elul, né? A noiva, a virgem, a alma raiz, a Mazal do povo judeu. Então, o tzadik, o noivo, corre com todas as suas forças para entrar na torre de força. O sentido desse mês é a ação, né? É o conhecimento interior de que por meio de devotados, né? Ou devotadas de ação de bondade, a pessoa sempre é capaz de retificar qualquer falha ou estado imperfeito da alma. Por isso, o sentido do mês de Elul é ação, e especificamente voltados aqui, né? O que diz os nossos sábios é sermos devotados à bondade, ações de bondade, que está relacionado a tzedakah, para retificar, corrigir qualquer falha ou qualquer imperfeição do nosso
da nossa alma. Então esse é o sentido necessário para o serviço espiritual a Deus através do mês de Elul. O serviço de arrependimento e verdadeira techuvá a Deus. O sentido da ação é assim o sentido de nunca desesperar. Então, o desespero não pode fazer parte do nosso vocabulário. Por que o desespero não pode fazer parte do nosso vocabulário e muito menos da nossa vida? Porque Deus sempre nos dá oportunidades para retificação, sempre dá-nos oportunidade para techuvá, o verdadeiro retorno, o verdadeiro arrependimento a Deus. Então, Deus ele nunca enforca ninguém, né? A água pode chegar no pescoço, mas não afoga. Ou seja, a dificuldade pode apertar, mas ele não deixa afogar, ok? Ou seja, ele sempre nos dá oportunidade para a verdadeira techuvá, o arrependimento genuíno, ok? Então, por isso, esse é o sentido necessário do nosso serviço a Deus em Elul, um serviço de arrependimento e verdadeira techuvá a Deus, né? O sentido da ação, então, é nunca entrarmos em desespero. Este é o ponto, o Yud, né, de Elul no serviço divino. Sem ele, a pessoa não pode sequer começar ou terminar uma ação, né? Então, o sentido da ação é a inclinação de consertar um objeto quebrado, ou seja, salvar a situação, em vez de jogá-lo fora, né? Então, vejam bem, quando você, por exemplo, né, fala aqui, né, um objeto quebrado, então o que acontece normalmente? As pessoas pegam um objeto quebrado e jogam fora. E compram um novo. É melhor comprar um novo do que remendar aquele novo, aquele que quebrou, não é verdade? Já pensou se isso fosse usado com referência às nossas vidas? Quando nós somos quebrados, né, pelo pecado, pela desobediência. Já pensou se Deus resolvesse? Quebrou. Se quebrou com todo o pecado, se quebrou com a desobediência, se quebrou com a rebelião, vou jogar fora. Vou jogar você fora, vou pegar outro no teu lugar. Não foi isso que Deus falou com Moshe quando o povo fez o bezerro de ouro e Deus disse, vou jogar fora esse povo aí e de você eu vou fazer um vaso novo, um povo novo, certo? E vai começar tudo novo. Moshe falou, Senhor, que isso? Só porque eles se quebraram já não serve mais? Eles precisam ser retificados. Eles precisam ser corrigidos. Eles precisam ser remendados, aperfeiçoados e pela tua graça maravilhosa, das tuas misericórdias do perdão, então as cicatrizes serão sanadas e eles voltarão a ser um povo novo. É assim que Deus faz conosco, ok? Então, ligado nisso, nunca desesperar. Além disso, né, o sentido da ação é o sentido de organização e de gerenciamento de sistemas complexos, né, como Gad, né, a tribo de Elul, que significa acampamentos e legiões, organização. Então, a tribo de Gad que organizou o exército de Israel para poder fazer fronte aos inimigos e poder conquistar a terra prometida. Isso está ligado a quê? A organização e gerenciamento, né? Então as nossas vidas precisam ser organizadas, gerenciadas. E isso significa o quê? Ordem nas coisas que nós fazemos para com Deus e na nossa vida secular. Então, sobre a letra Yud de Elul, afirma-se Deus, com sabedoria, o ponto do Yud, fundou, retificou a terra, o sentido da ação. É isso que Deus está fazendo, retificando, né, a terra, corrigindo, né, a terra. Por isso que ele precisa de cada um de nós,
os judeus para as finalidades que ele determinou dentro do mundo judaico, e os Benei Noach, com liderança rabínica, para entre as nações estar aí retificando, junto com os judeus, o nosso irmão mais velho, o mundo. E o controlador, né, deste mês de Elul é a mão esquerda. Como já falamos ontem, né, Deus estendeu a sua mão esquerda para criar a terra. E Deus, com sabedoria, fundou a terra, né, que está lá em Provérbios 3,19. Então, a mão direita, que é a mais espiritual das duas mãos, criou os céus. Por isso, a mão direita criou os céus, divino, espiritual, celestial. E ele levantou os olhos e veja, quem criou estes, né? Quem criou estes céus, né? Então, a dimensão interior espiritual da realidade, ela controla o sentido da visão. Por isso que fala, levante os olhos e veja quem criou todas estas coisas. Está também conectado, não somente em Bereshit, mas também está conectado no Salmo 121. Eleva os meus olhos para as dimensões celestiais. Quem criou tudo isso? De onde virá o meu socorro? Das montanhas? Das dificuldades? Das adversidades? Desse momento triste que eu estou passando, seja ele qual for e por qual motivo for? Quais são? O que são estas coisas? De onde virá a minha ajuda, o meu socorro? Então, levante os olhos e veja quem criou estes céus, quem criou estas dimensões celestiais, quem criou essa dimensão espiritual. Então, o meu socorro, o nosso socorro vem daquele que criou todas essas coisas. Então é nesse sentido que realmente a mão esquerda, que é a mão física que criou a terra, controla o sentido da ação, né? Por isso o nosso mundo é chamado mundo de Asiá, o mundo da ação. Então a mitzvah, o mandamento de ação, ela está ligado nessa questão, né? Quando o judeu, explicitamente, ele amarra o tefilim do braço, ele amarra o tefilim no braço esquerdo, né? A mão direita, ela coloca-se, né, sobre a mão esquerda, né? Então, nesse sentido, né, a mão esquerda, ela está vendo no sentido espiritual da configuração daquela ação. Então, a mão esquerda está vendo que a mão direita sobrepõe a sua. Então, está se cumprindo. Levante os olhos e veja quem criou estes céus. Então, é esse sentido. Amarra o tefilim na mão esquerda. Então, a mão direita, ela sobrepõe a mão esquerda. Então, a direita está sobre a mão esquerda. O sentido que está trazendo nessa ação é que nós devemos olhar para os céus. É dele que vem sempre a nossa ajuda e o nosso socorro. É a mão esquerda que toca o coração. Isso nos ensina que toda ação retificada deriva das boas emoções e das boas intenções do coração, ok? Então, por isso, amados, é que nós precisamos ter essas conexões no mês de Elul. E para finalizando, né? Então, a pergunta, por que recitamos o Salmo 27 durante o mês de Elul? Então, os nossos sábios falam que a recitação do Salmo 27, onde diz, o Eterno é a luz que me guia, e a fonte de minha salvação. Então, no final das preces da manhã, né, nós... Bom, vamos aqui para depois fazermos o comentário, que é melhor ir na conclusão posteriormente, né? Então, aqui, né, os nossos sábios falam que a recitação do Salmo 27, no mês de Elul, é um costume ashkenazita, no final das rezas da manhã, Shacharit, e no final da reza do Arvit, da noite, né? Então esse salmo é acrescentado como base na seguinte exegese do Midrash. O Eterno é a luz que me guia, que simboliza Rosh Hashanah.
e a fonte de minha salvação, que está conectada com Yom Kippur, né? Então, por isso, Salmo 27. Então, David, ele exclamou, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, o Midrash, né, fala, minha luz está associada diretamente com Rosh Hashanah, o dia do julgamento, o primeiro dia do novo ano, ou do ano novo. E minha salvação, ela está associada diretamente a Yom Kippur, o dia do perdão. Por isso, minha salvação. Sem o perdão de Deus, não tem salvação. Então, nós descobrimos que também há um versículo, segundo os nossos sábios, posterior a isso, em que diz assim, ele me esconderá em seu tabernáculo. Então, aí os sábios dizem que esse versículo está associado diretamente a Sukkot, a festa de Sukkot. Então, nós temos realmente Rosh Hashanah, temos Yom Kippur e temos Sukkot. Essas três festividades ligadas diretamente aqui no princípio do ano. Então, o costume de recitar esse salmo a partir de Rosh Chodesh, de Elul, a partir de hoje, da manhã de hoje, né? Até o dia de Sukkot, ele aparece mais de 1000 anos depois, né? Então, o costume é recitar o Salmo 27, desde o dia de hoje, vamos pegar o calendário aqui, portanto, hoje, na parte da manhã, nós temos aí, então, o dia 9 de agosto, o primeiro dia de Elul, até o último dia de Sukkot, né? Então, o último dia de Sukkot vai cair exatamente, vamos pegar aqui o último dia de Sukkot, Sukkot são 7 dias, o último dia de Sukkot é o dia 27 de setembro, ao pôr do sol do dia 27 de setembro é Sukkot. Então, portanto, de hoje até o dia 27 de setembro, é a recitação do Salmo 27 diariamente, ok? É um salmo acrescentado e é para ser lido todos os dias. Vamos continuar aqui que os sábios nos dizem. Então, a primeira menção do costume parece ser a obra de Sefer Shem Tov Katan, do cabalista Rabino Binyamin Ben Ishi Kohen, publicado em 1706. Ele escreve que quem recita esse salmo em estado de santidade, pureza e grande concentração, terá suas preces atendidas e que ele possui o poder de anular os decretos maus ou os decretos negativos divinos. Ou seja, é um instrumento a mais para que os maus decretos sejam transformados em bons decretos. Embora essa pareça ser mais uma antiga menção escrita, vale a pena notar que alguns citam uma tradição de Baal Shem Tov, né, que nasceu em 1698 e faleceu em 1760, e que foi o místico Rabi Eliyahu Baal Shem, no século XVI, que estabeleceu o costume de recitar o Salmo 27 durante as grandes festas. Outra explicação é que esta é uma época da misericórdia divina, semelhante quando Moshe alcançou perdão para o povo após o pecado do bezerro de ouro. Todos os anos é o momento em que Deus está especialmente acessível, como o rei que sai para o campo, por isso Elul fala do rei no campo, para se tornar disponível a todos os súditos que desejam cumprimentá-lo. Como pode ser visto na narrativa, né, do tempo de Moshe sobre o grande perdão, um elemento chave da misericórdia divina, é a frase que conhecida como os 13 atributos de misericórdia. Apropriadamente, o nome de Deus, o tetragrama, é mencionado 13 vezes neste Salmo 27. Ou seja, o tetragrama sagrado é mencionado 13 vezes no Salmo 27.
quando recitá-lo, qual o momento para recitar o Salmo 27? Aqueles que seguem o costume, né, no Sar Sefarad, geralmente o recitam após as orações da manhã e da tarde. O costume comum Ashkenazi é pronunciá-lo após as orações da manhã e da noite. Existem também vários costumes outros sobre quando exatamente deve ser recitado durante as preces. O costume Rabad é, no serviço da manhã, imediatamente o cântico do dia. Ou seja, quando nós pegamos aí, né, para entendermos o cântico do dia, quando nós pegamos o nosso Sidur, né, falando em Sidur, já agora dia 13, né, vai ser lançado pela sinagoga Beit Rabad de Brooklyn, lá em São Paulo, né, a sinagoga sede, com o nosso Rav Yaakov Gerenstad, a segunda edição do Sidur. A segunda edição sempre é mais aperfeiçoada do que a primeira. Entre outras coisas, nesse segundo Sidur, né, ou segunda edição, ali ali contém as preces antes e após as refeições, né? Há outras novidades também, mas essa chama bem a atenção, as preces antes e após as refeições, né? Uma ótima oportunidade para você adquirir o Sidur, o novo Sidur, segunda edição, ok? Então, no nosso Sidur, nós temos aí depois do Shema, né? Na nossa página 24 do Sidur temos o Shema, na página 24, 25 e 26. Depois do Shema, nós temos o que chama aqui, né, o cântico do dia. Então, o cântico do dia é o salmo do dia, é o salmo de bênção daquele dia. Então, no primeiro dia, nós temos o cântico ali, o salmo de David, de Adonai a terra e tudo que nela contém. Aí no primeiro dia, o segundo dia, até o sexto dia, nós temos aí o cântico do dia específico. No Shabat, temos o cântico do Shabat, o cântico específico do dia do Shabat. Então, o costume Rabad é que, após a recitação desse cântico do dia, você faça imediatamente a leitura do Salmo 27, a recitação do Salmo 27, certo? Também é costume Rabad, né, fazer essa recitação após o cântico do dia, que é o caso que nós falamos, e a Minha, que é as preces da tarde, né? Os judeus fazem, literalmente, as preces da manhã, da tarde e da noite. Pela orientação rabínica, nós fazemos as preces da manhã e da noite, ok? Então, a premissa geral é que recitemos enquanto estamos sendo julgados para o novo ano. Assim, alguns têm o costume de pronunciá-lo até Yom Kippur, o dia em que Moshe garantiu o perdão completo. No entanto, outros continuam até Shemini Atzeret, que é ou Simchat Torah, o oitavo dia, Shemini Atzeret, depois de Sukkot, o oitavo dia depois de Sukkot, ou Simchat Torah, que é a alegria da Torá, quando se estabelece o novo ciclo dos estudos de Torá. O costume Rabad é recitá-lo até Rosh Hashanah, já que é quando o julgamento é selado. Então, o costume Rabad é até Rosh Hashanah, o primeiro dia do novo ano, né, quando o julgamento é selado. Como os costumes são numerosos, são vários, cada indivíduo e cada comunidade deve adotar as suas tradições únicas, na sincera esperança de que todos, indistintamente, seja qual for o seu costume, na recitação do Salmo 27, que todos sejamos inscritos e selados para um ano bom e doce. Ok? Então, a tabela, né, que é postada, aí, que foi postada nos grupos, né, essa tabela ela vai até Yom Kippur. Né? Então,
a direção, a orientação, a rabínica que nós recebemos do nosso Rav Yaakov Gerenstadt é para seguirmos esse calendário aqui até Yom Kippur. Então, o nosso costume está dentro desse escopo aqui, a recitação, aliás, a recitação dos 3 salmos. Desculpe, eu já confundi as coisas aqui, misturei, melhor dizendo, né? A leitura dos 3 salmos diários, né, vai até Yom Kippur, ok? A leitura do Salmo 27 vai até o Ano Novo, né? Ou seja, vai... Cadê o calendário? Então, ela vai se encerrar, né, a leitura do Salmo 27, ela vai se encerrar na manhã do dia 6 de setembro, certo? Que é o último dia do mês de Elul, ok? Então, no dia 7, né, de manhã, na nossa prece da manhã, que é o momento auge, né, do julgamento, então você vai fazer a recitação do Salmo 27, certo? Pedindo exclusivamente, não somente a questão do perdão, mas pedindo que o teu nome seja inscrito e selado para um ano bom e doce. Então, no dia de Rosh Hashanah, na manhã do dia 7 de setembro, quando você fizer a recitação do Salmo 27, você apenas acrescenta isso, que o seu nome seja inscrito e selado para um ano bom e doce. E aí você conclui a recitação do Salmo 27 para esse todo período. Baruch Hashem. Então, amados, esse é o nosso recado de hoje. E amanhã, que o Eterno nos conceda novos e bons e maravilhosos recados. Shalom, shalom. Até amanhã. Dúvidas? Pode mandar no PV, não tem problema algum. Estamos aí para poder ajudar cada um naquilo que é possível. O que não sabemos, sempre consultamos o nosso Rabino Yaakov Gerenstadt. Shalom, shalom. Até amanhã.